Olá, caros alunos! O tema da aula de hoje é o surgimento da sociologia como ciência. É importante, para que possamos compreender este surgimento da nossa ciência chamada sociologia, que nós tenhamos claros alguns aspectos que estão presentes no século XVIII. O século XVIII é considerado o século do Iluminismo. Nós tivemos grandes transformações sociais, econômicas, políticas e históricas. Nós podemos verificar, então, que este século será a força motriz do surgimento da sociologia lá no século XIX. O século XVIII, então, é um século em que nós teremos uma dupla revolução. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Observem que essa dupla revolução industrial e francesa levaram à consolidação do capitalismo. O que concerne, então, à Revolução Industrial? A Revolução Industrial pode ser vista como uma revolução de caráter econômico, mas também uma revolução de caráter social. Mudam alguns elementos e, segundo Michel Foucault, muda principalmente uma concepção do corpo. O corpo, neste período, já não pode ser tratado como um objeto de mitigação das penas. Ele já não pode ser tratado como objeto de castigo. O corpo, nesse período da Revolução Industrial, ele agora é uma força de trabalho. Melhor dizendo, ele é um instrumento de trabalho. Sendo assim, ele não pode mais sofrer as penalidades que anteriormente sofria, como, por exemplo, no período da Idade Média. Segundo Foucault, então, é que nós podemos dizer que a Revolução Industrial também é uma revolução de caráter comportamental, mais especificamente, uma revolução de caráter econômico e caráter social-cultural. Com relação à Revolução Francesa, nós vamos ter uma revolução de caráter marcadamente político. Observem que é nesse período que a burguesia francesa vai assumir o poder enquanto classe que vai ter um poder hegemônico no contexto da sociedade. Primeiramente no contexto da sociedade nacional francesa e depois se espalha pelo mundo inteiro. Nós podemos até dizer assim que a Revolução Francesa, que a burguesia neste período consegue ser a única classe social que se internacionaliza. Visto esses dois aspectos, o que nós devemos ter claro? Essa dupla revolução fez com que se consolidasse um sistema socioeconômico. Esse sistema capitalista, ou modo de produção que nós denominamos de capitalista, tem uma característica muito marcante. É a posse privada dos meios de produção. Neste sentido, estão colocadas a partir da Revolução Industrial e Francesa as bases à consolidação do modo de produção capitalista. Inúmeras transformações sociais ocorreram nesse período. Podemos dizer, por exemplo, o surgimento da classe trabalhadora, que foi um movimento marcante no século XVIII, o surgimento das cidades industriais, que também foi um outro movimento marcante do século XVIII, e se vocês observam, este mesmo processo está presente na nossa sociedade do século XX e século XXI. Teremos também, nesse período, um elevado crescimento populacional, fazendo com que, de uma certa maneira, a sociedade seja um efetivo problema. Claro, meus alunos, que vocês podem perguntar-se assim: a sociedade antes não tinha sido um problema? A sociedade antes era pensada
por filósofos, mas não no sentido de transformações e modificações radicais no sistema social. Pensando dessa forma, o que fica demarcado é que a sociedade, enquanto problema, necessita de uma resposta intelectual que faça com que os problemas sejam resolvidos. A sociologia vai surgir, portanto, no século XIX como uma tentativa de resposta intelectual aos problemas que a sociedade está se colocando, aos problemas que estão surgindo. Neste sentido, pessoal, é importante que vocês tenham claro isto que nós colocamos para vocês, da significação do século XVIII, com o seu caráter marcante e duplamente revolucionário, e o surgimento da sociologia. A sociologia, como ciência, é importante que isto fique claro, será uma consequência do que ocorre marcadamente no século XVIII. Vejamos o que nos fala Domingues. O pensamento moderno típico, que enquanto tal pode ser datado dos séculos XVII e XVIII, colocou em seu centro a noção de indivíduo. Para autores como Hobbes e Locke, por exemplo, o indivíduo seria a célula fundamental da sociedade. Racionais e orientados para a preservação de si próprios e para a maximização de seus interesses, os indivíduos chegariam, em dado momento, a um acordo que fundaria a sociedade. Explicar esse indivíduo a partir de outros fenômenos sociais, inclusive a própria noção moderna de indivíduo, foi desde sempre uma ambição da sociologia. O que Domingues nos fala, e deve ficar marcado para vocês, é a questão da